Olá, a gente vai fazer uma breve revisão da primeira parte da matéria, que é osmose, difusão, equilíbrio de Gibbs-Donan e transportes pela membrana. Essa parte às vezes a gente negligencia um pouco na hora de estudar, porque tem muita coisa que já foi vista no ensino médio, mas é bom relembrar para não errar questões fáceis na prova. Bom, então alguns conceitos que foram passados que é importante a gente lembrar. Lembrar que homeostase, né, ela não é sinônimo de equilíbrio. Né, a homeostase é a capacidade do nosso corpo de manter, né, as reações necessárias para a nossa sobrevivência. E ela tem o equilíbrio osmótico, mas ela tem um desequilíbrio químico, né? E a manutenção desse desequilíbrio é importante para que o nosso organismo funcione adequadamente. Um detalhezinho também que a professora deve ter falado para vocês, né? A questão de conteúdo de água. É, no peso total do nosso corpo. Então, lembrar que a quantidade de água ela vai diminuindo com a idade, né? Então, um bebê vai ter mais água lá que um idoso, que os homens têm mais água que as mulheres por causa da distribuição do tecido adiposo. E também que alguns tecidos têm mais água que outros, né? A gente pode pensar no osso, né? Que não tem praticamente nada. E o tecido o cérebro, né, que tem bastante água. Lembrar também da divisão dos compartimentos líquidos do organismo, né, que a gente tem o líquido extracelular e o líquido intracelular. O líquido extracelular ainda é dividido em plasma e líquido intersticial, e ele corresponde a 1/3, né, do líquido total do organismo, enquanto o líquido intracelular corresponde a 2/3, tá? Isso tem que saber, porque às vezes podem pedir questões que já partam do pressuposto que vocês sabem essa divisão. Bom, agora diferenciar o conceito de osmolaridade e tonicidade. Lembrar que a osmolaridade ela descreve o número de partículas de soluto em volume de solução. Então, ela tem a ver com a quantidade de partículas, mas ela não diz nada sobre a composição dessas partículas. Ela é uma propriedade da solução, né? E a unidade, né, que é o osmoles por litro, ou o osmolar, que a gente usa, não é igual ao mol por litro. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de cloreto de sódio, tem que lembrar, né, que o cloreto em solução, você vai ficar com íon sódio e íons cloreto. Então, você vai ter que multiplicar por 2 para você ter o valor em osmolar. Agora, se for uma molécula de glicose, que ela não vai, né, você não vai sofrer dissociação, então o valor, eu tenho 1 mol de glicose, 1 molar de glicose, eu vou ter 1 osmolar de glicose. A osmolaridade, que é um pouquinho diferente, que ela tem a ver com, né, que são osmoles de soluto por quilo de água, mas como, né, com a nossa composição corporal, acaba que, né, para o nosso organismo, a osmolaridade e a osmolalidade se equivalem. Agora tem que diferenciar de tonicidade, né? Tem que lembrar que tonicidade, ela descreve uma solução e como o volume da célula vai se comportar diante dessa solução. E ela é apenas um termo comparativo, né, entre a solução e a célula. Ela vai depender da concentração dos solutos não penetrantes. Lembrar, né, de solutos penetrantes e não penetrantes. Penetrantes são aqueles que vão passar pela membrana e os não penetrantes são os que não vão passar. Se a gente pensar, às vezes, nessas soluções de teóricas, né, onde só passa água, né? Então, todos os solutos são não penetrantes, mas em membranas biológicas isso não acontece. Você tem outros solutos que são penetrantes e alguns que são não penetrantes. A partir da osmolaridade, não é possível definir a tonicidade, porque você precisa saber se a membrana é permeável ou não aos solutos. Mas alguma coisa você pode dizer quando você está pensando em célula e solução. Então, no caso, se uma solução é hiposmótica em relação à célula, ela sempre vai ser hipotônica.
porque não é possível você ter uma maior quantidade de soluto, né? Ou uma quantidade igual de soluto não penetrante em relação à célula. Agora, já se essa solução é isosmótica em relação à célula, ela vai poder ser hipotônica ou isotônica. Agora, se ela é hiperosmótica, ela pode ser ou hipotônica, isotônica ou hipertônica. E também, antes de comparar, né, solução célula, solução, sempre verificar se te deram as mesmas unidades, para não confundir quando te dão mol e quando te dão osmolar. Ah, eu não disse, né, mas eu acho que a maioria do pessoal já sabe, mas então uma solução para eu definir se ela é hiposmótica, isosmótica ou hiperosmótica, eu vou levar em consideração todos os solutos presentes na solução, penetrantes e não penetrantes. Já se eu vou definir a tonicidade, eu vou levar em consideração só os solutos não penetrantes. É uma solução hipotônica, ela vai ter menos solutos não penetrantes do que a célula. Isotônica, ela vai ter a mesma quantidade de solutos não penetrantes do que a célula, e hipertônica, ela vai ter mais solutos não penetrantes do que na célula. Bom, e a osmose? O que é a osmose? A osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Como eu falei, se fosse em dois compartimentos teóricos, com uma membrana apenas permeável à água, então a gente diria que ela vai passar do meio que está com uma osmolaridade menor para o meio que está com uma osmolaridade maior. Quando a gente fala em sistemas biológicos, então a gente tem que levar em consideração a tonicidade para definir a direção, né, do fluxo de água. Ela vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. A osmose é um processo irreversível e ela não gasta energia, ela não precisa de energia externa, né? A energia da osmose, ela vem da força motriz do gradiente de concentração de solutos que vai ser necessário. Em relação às células, tá? A gente tem que lembrar que a água, ela até pode entrar por difusão na membrana, mas é muito pouco, porque a gente tem a parte hidrofóbica, né? Então, a maior parte da água ela vai entrar nas células via aquaporinas, que são, né, proteínas canal que a gente tem na célula para entrada de água. Aqui, nessa figura, na figura 1, está aqui demonstrado que são dois compartimentos separados por uma membrana que é permeável somente à água. E você tem moléculas de glicose, né, que não passam pela membrana. Então, a gente percebe que a solução B ela é mais concentrada que a solução A. Então, a tendência da água é sair de A e ir para B, até o ponto que essas concentrações sejam igualadas. Mas quando a gente pensa, por exemplo, aqui na figura 3, que o compartimento A é água pura. Então, essa água nunca chegaria, né, a conseguir igualar a concentração, ou teria que entrar muita água para ficar com uma concentração muito baixa no compartimento B. Daqui ele demonstra a pressão osmótica, que seria a pressão que você deve aplicar para impedir a osmose. Então, nesse caso, né, a água ela tenderia a ir para B e o êmbolo está exercendo uma pressão até o ponto que a osmose não acontece mais, mesmo tendo um gradiente de concentração. E essa é a pressão osmótica. Bom, eu trouxe esse slide, né, como exemplo para vocês. Aqui a gente vai considerar a ureia como soluto penetrante e o NaCl como soluto não penetrante. Então, a gente tem a concentração intracelular de NaCl de 300 milimolar e na solução extracelular, o NaCl na primeira aqui, 150 milimolar e ureia 150 milimolar. A primeira coisa é ver as unidades, né? Ele está dando em unidades diferentes, então a gente tem que converter. Lembrar que o NaCl ele vai se dissociar, então aqui eu vou multiplicar por 2, né? A ureia não, então vai ficar 150 milhosmolar. Para definir a osmolaridade, eu vou somar todos os solutos, né? Aqui eu vou ter 450 milhosmolar total.
Dentro eu tenho 300, então a solução é hiperosmótica, né, em relação à célula. Para a tonicidade, eu vou ver só o soluto não penetrante. Nesse caso, a concentração é a mesma, então a solução é isotônica. Ou seja, você não vai ter alteração no volume celular. Tá? Você tem fluxo de água? Tem, porque o equilíbrio é dinâmico. Então, está entrando água e saindo água, só que numa mesma quantidade. Então, você não tem alteração no volume. Nesse segundo, né, você tem a mesma questão das unidades. Sempre olhar a unidade primeiro. Aqui foi multiplicado por 2 NaCl. E nesse caso, para a osmolaridade aqui, eu tenho um total de 300 miliosmolar. Ou seja, a solução é isosmótica em relação à célula. No entanto, a solução é hipotônica, porque a concentração de NaCl é menor fora do que dentro da célula. Desse modo, a água ela vai tender a entrar na célula, porque ela sai, né, da solução hipotônica para a solução hipertônica, para tentar diminuir essa concentração até igualar as concentrações de dentro e de fora. Falando um pouco agora sobre difusão, tá? Então agora a gente não está mais falando em movimento de água, a gente está falando em movimento de partículas, né? Movimento do soluto. A difusão, ela né, é um transporte passivo a energia, então ela não vai utilizar ATP, não vai utilizar energia externa. O que ela utiliza é a cinética das próprias partículas e a força motriz do gradiente de concentração, porque sempre também, como é um transporte passivo, ele vai ser a favor do gradiente de concentração. As moléculas, elas se difundem de uma área de concentração mais alta para uma área de concentração mais baixa, que foi isso que eu falei, e ela continua até essas concentrações alcançarem o equilíbrio. A difusão, né, ela vai acontecer mais rapidamente quando você tem gradientes de concentração maiores, né? Então, quanto maior a diferença das concentrações, vai ser mais rápida essa difusão. Ela é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais perto, essa difusão é mais rápida. Em relação à temperatura, quanto mais quente, né, as moléculas elas vão estar com mais energia, elas vão estar se movimentando mais, então a difusão ela vai acontecer mais rapidamente. E também moléculas menores têm uma facilidade maior de se difundir. Ela pode ocorrer em sistemas abertos ou também através de uma divisória de uma membrana, desde que essa membrana seja permeável ao soluto, né, que está se difundindo. Aqui tem a lei de difusão de Fick, que faz um resumo do que a gente falou ali. Então, a taxa de difusão ela vai ser diretamente proporcional ao gradiente de concentração, que a gente falou. A permeabilidade da membrana, então, quanto mais permeável a determinado soluto a membrana essa taxa de difusão vai ser maior. E também a área de superfície da membrana, né? Se eu tenho mais área para o soluto se difundir, então ele vai se difundir a uma taxa mais alta. Aqui você tem umas adequações dessa lei de difusão, né? Você passa a área da superfície para chegar aqui, que é o fluxo, né? O fluxo de partículas. Ele vai ser igual ao gradiente de concentração vezes a permeabilidade da membrana. E sobre a distância, eles gostam bastante de perguntar isso. Lembrar que a taxa de difusão ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, já havia algumas questões sobre isso, né? Então, aquela questão, quanto mais longe, a taxa vai ser menor, né? E isso aumenta pela distância ao quadrado. Então, se eu aumento 2 metros, a minha taxa de difusão vai cair 4 vezes, né? Se eu aumento 2 vezes, minha taxa de difusão vai cair 4 vezes. Bom, a difusão ela pode ser simples ou facilitada, que a gente vai falar da difusão simples, né? Que é a difusão pela membrana. Você não tem a participação de proteínas transportadoras, né? E do que vai depender, né? Como que uma partícula vai conseguir fazer esse transporte por difusão simples? Vai depender da permeabilidade da membrana, né? E essa permeabilidade ela vai ser diretamente proporcional à lipossolubilidade, então você vai ter que partículas lipossolúveis vão conseguir se difundir pela membrana, por causa da grande área, né, hidrofóbica.
E também ela é inversamente proporcional ao tamanho da molécula. Então, moléculas menores vão se difundir mais facilmente pela membrana. As membranas plasmáticas, elas não são iguais, né? Em todas, a gente tem a membrana plasmática das células, tem as intermembranas, e elas não são sempre iguais em todos, né, no organismo todo. E as mudanças na composição dessa camada, elas podem aumentar ou diminuir a permeabilidade dessa membrana para determinados solutos. Aqui eu trouxe um exemplo que os professores usam na aula, de problemas, né, pulmonares, né, que ocorrem em virtude de problemas na difusão. Então, no caso do enfisema, você tem uma redução na área da superfície, né, de difusão. Então, se você reduz a área de superfície, você vai diminuir a taxa de difusão e isso vai ser prejudicial. Na doença pulmonar fibrótica, você tem um aumento da espessura de difusão, então você está aumentando a distância ali né, que o soluto precisa se difundir, o que vai também diminuir a taxa. E também no edema, né? O edema vai levar a um aumento dessa distância de difusão, porque o líquido ali no espaço intersticial vai aumentar. Daí tem uma questão também que a permeabilidade, né, ao oxigênio, ela é muito menor que a permeabilidade ao CO2. Então, acaba que nessas doenças a pressão de CO2 acaba sendo normal, mas a pressão de oxigênio ela é bastante prejudicada. E é por isso que a gente tem proteínas carregadoras de oxigênio, né? Porque a gente não tem capacidade suficiente né, de absorver esse oxigênio só por difusão simples. Tá? Difusão de gases. Né, os gases também fazem a difusão simples, e daí, como eles têm algumas peculiaridades, porque essa difusão ela vai depender do gradiente de pressão do gás. Aqui a gente está falando de difusão do gás em um líquido, né? Da solubilidade do gás no líquido e da temperatura. Então, aquilo que eu falei, né, da solubilidade do CO2, que é muito maior que a do oxigênio. Então, isso quer dizer que quando você né, solubiliza um gás num líquido, o equilíbrio vai acontecer quando as pressões parciais, né, a pressão parcial no líquido e a pressão parcial no meio externo forem iguais. Mas isso não significa que a concentração, né, dos gases vão ser iguais, por causa do coeficiente de permeabilidade. Então, por exemplo, no oxigênio, quando essas pressões parciais ficam iguais, você tem uma concentração menor, né, de gás do que no CO2. Quando a pressão parcial ela se igualou, você tem uma concentração maior de CO2, porque o CO2 ele tem um coeficiente de solubilidade maior. Para passar para os próximos, né, para próximos tipos de difusão, eu só vou passar aqui a questão de transportadores, né, transportadores de membrana, que é o que vai ser usado na difusão facilitada em outros tipos de transportes pela membrana. As proteínas canal, né, a gente já falou das aquaporinas, mas elas também podem, né, não tem as aquaporinas, mas tem os canais iônicos, tem outras proteínas canais. E o que acontece é que ela é um poro, né? Ela é um poro onde o soluto vai passar. E elas podem ser canais com portões, né? Onde elas têm uma conformação aberta ou fechada, e também canais que ficam sempre abertos. E as proteínas transportadoras, já elas não formam um canal aberto nunca. Essas proteínas geralmente, né, quando o ligante, né, interage com elas têm uma mudança de conformação para fazer o transporte. Esse transporte ele pode ser feito de forma uniporte, como aqui está o exemplo da glicose, né, que você vai transportar um substrato, né, de uma vez. Um transporte no tipo simporte, que você tem um cotransporte de dois substratos, mas os dois estão indo para a mesma direção. Ou um transporte em antiporte, quando você tem um substrato indo numa direção e o outro indo na direção oposta. Daí mais pra frente a gente vai ver, né, que pode ser transporte ativo, transporte passivo, mas aí
um pouco mais para frente. Bom, a difusão facilitada, ela é um transporte passivo, ou seja, ela vai ser a favor do gradiente de concentração, só que é um transporte mediado por proteínas carreadoras. Tá? Vai transportar principalmente moléculas polares, né, que elas não vão conseguir se difundir pela membrana, então elas precisam dessas proteínas para conseguir ser transportadas. Como você está falando em proteína, então aqui a gente começa a ter a questão de especificidade. Geralmente você tem um transportador para cada tipo específico, né, de molécula. A questão da competição, porque daí nesse momento você pode ter outras moléculas que se ligam no mesmo transportador. Essa é o mecanismo de muitos fármacos, né, agir por competição. E também saturação, porque se está falando em proteína, pode ser que uma hora, se você tem muito substrato, é, as suas proteínas estejam todas ocupadas e você não adianta mais você aumentar, né, a concentração do substrato, porque não vai aumentar o transporte. Então, como exemplo, aqui eu trouxe o transportador GLUT de glicose, tá? Que é um tipo de difusão facilitada. A glicose, né, ela vai estar maior, a concentração de glicose é maior no meio extracelular que no intracelular. Então, por isso, né, o GLUT ele vai transportar a glicose para dentro da célula. Se, né, a ideia da difusão é alcançar o equilíbrio, né, igualar as concentrações. Isso não acontece porque na maioria das células, a glicose, quando ela entra na célula, ela é fosforilada em glicose 6-fosfato. Então, isso mantém, né, a concentração de glicose dentro da célula sempre mais baixa do que fora. Então, o transportador consegue, né, fazer o transporte de glicose para dentro da célula. Aqui eu também trouxe um exemplo de competição nesse transportador GLUT, né, que é a maltose. Ela é um inibidor competitivo que se liga ao transportador GLUT. Ela não é transportada, mas ela, né, impede que a glicose se ligue no transportador. E aqui um gráfico bem tradicional, né, da questão da saturação, né, que você tem a taxa de transporte, ela vai aumentando ali linearmente com o aumento da concentração do substrato, né, extracelular, mas chega um momento que você, né, ocupou todas as suas proteínas, então você chega num patamar de saturação. Então não adianta mais eu aumentar o substrato extracelular, porque eu não vou conseguir aumentar minha taxa de transporte. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos canais iônicos, tá? Que também é a forma como os íons podem ser transportados para dentro, para fora da célula. Os canais iônicos ainda são é um tipo de transporte passivo e rápido, então também é a favor do gradiente de concentração. São poros hidrofílicos que se estendem através da bicamada e eles também têm especificidade, né, de tamanho e carga do íon. Nessa questão de especificidade, você pode ter canais que transportam só um tipo de íon ou canais que podem transportar mais de um tipo, mas que tenha ou a carga, ou o tamanho, ou os dois, né, similares ali. Então, o canal pode transportar, depende do nível de especificidade desse canal. E eles não necessitam se ligar ao soluto a ser transportado. A interação com o íon, né, é suficiente para fazer o transporte. Aqui eu trouxe duas estruturas, né, dos canais mais comuns, que são os canais tipo alfa e os canais tipo barril beta. Então, o canal tipo alfa tem várias alfa-hélices, né, e os barril betas têm as fitas beta. Os canais barril beta, eles têm uma limitação em relação ao tamanho, por causa dessas fitas que eles têm. Os canais iônicos, eles podem ser de vários tipos, tá? A gente trouxe aqui. Então, o canal ele pode ser ligante dependente, que é quando, né, a abertura e o fechamento dele depende né, de uma outra substância que vai se ligar, geralmente um neurotransmissor.
Bom, o canal ele pode ser regulado por estímulos mecânicos, onde forças de distensão ou pressão são transmitidas aqui ao canal pelo citoesqueleto, que vai, né, determinar a sua abertura ou fechamento. Os canais voltagem independentes, né, que são muito comuns, para gente falar um pouco melhor deles, que, né, quando a membrana ela atinge, né, ela é polarizada ou repolarizada, é isso que vai determinar a abertura e os fechamentos dos canais. E também tem canais que estão sempre abertos, né, como os canais de vazamento, que daí eles não respondem a nenhum estímulo, eles estão sempre abertos. Bom, falando dos canais iônicos regulados por ligantes, né, a gente falou que né, a maior parte você liga um neurotransmissor e esse neurotransmissor vai determinar a abertura. Mas isso pode acontecer de duas maneiras. Esse neurotransmissor ele pode determinar diretamente a abertura do canal. Então ele se liga e o canal abre. Então você diz que esse canal, né, é um receptor ionotrópico, né, o receptor acoplado ao canal. Um exemplo de canal ionotrópico são os receptores nicotínicos e acetilcolina, que abrem, né, os canais de sódio na transmissão do sinal elétrico neural. Ou esse canal ele pode ser metabotrópico, onde você tem um neurotransmissor se ligando num receptor que não está acoplado ao canal, mas que vai, né, disparar uma cascata. A maioria das vezes tem um segundo mensageiro nesse processo, e esse segundo mensageiro é que vai determinar a abertura e o fechamento do canal. Aqui tem, né, na imagem aqui a gente tem um exemplo de, né, um neurotransmissor que vai ativar uma proteína G. Um exemplo, né, de um canal metabotrópico são os receptores olfativos que vão ativar justamente a via da proteína G, que vai determinar a abertura e fechamento de canais de cálcio. Canais iônicos voltagem dependentes, que a gente falou que eles vão abrir e fechar devido às alterações do potencial de membrana. O mais famoso é o canal de sódio, que vou falar bastante ainda, né, nas revisões sobre ele. O canal de sódio ele possui 6 alfa-hélices no seu domínio, né? Sendo que a hélice S4, que está aqui, ela vai ser a hélice S4, ela que é mais sensível à voltagem. E entre a hélice aqui 5 e 6, você tem um filtro de seletividade, né? Que nesse caso determina a seletividade para o sódio. Esse canal aqui, eu trouxe essa imagem, só para lembrar na questão no axônio, né? Então, a despolarização, né? A propagação aqui da despolarização é que vai determinar a abertura desses canais para a entrada de sódio. Uma peculiaridade dele é que ele tem 3 estados. Então, ele pode estar desativado, em que ele está fechado, ele pode estar ativado, que é quando ele está aberto, e ele pode estar inativado, porque ele tem um portão de inativação. Essa característica, né, que vai ser bem importante lá quando, né, o pessoal for falar da repolarização, despolarização do neurônio. Tem algumas drogas que bloqueiam os canais de sódio, como a tetrodotoxina, que é TTX, saxitoxina e conotoxinas. Eu trouxe aqui só porque às vezes colocam em alguma questão de múltipla escolha, então vocês gravem esses nomes. Bom, os canais iônicos ainda dos voltagem dependentes, a gente tem canal de potássio. Os canais de potássio, eles, né, funcionam mais ou menos como os de sódio, mas eles não têm, né, a conformação inativa. No entanto, a ativação deles é lenta. E vocês lembrem disso aqui também, porque daí lá na questão de repolarização do neurônio, isso daqui vai ser importante. A gente tem, né, canais de cálcio de outros íons, que são voltagem dependentes. Há drogas que bloqueiam os canais de potássio, aqui tem a tetraetilamônio e a 4-aminopiridina. Aqui eu trouxe essa imagem, né, para
para mostrar que esses canais, eles estão trabalhando juntos, né? Então, por exemplo, aqui numa junção neuromuscular, você vai ter o canal de cálcio controlado por voltagem, você vai ter canal de cátion controlado por ligante, acetilcolina, canal de sódio controlado por voltagem. Então, todos esses canais, eles vão, né, tá trabalhando, podem estar, né, no mesmo sistema. Dá para fechar só a questão, né, dos transportes. A gente também tem o transporte ativo, que, né, as bombas e o que você exige um gasto energético. E esse transporte ativo ele pode ser primário, que são as bombas, como a bomba de sódio e potássio, bomba de hidrogênio, que, né, usam o ATP para funcionar. Esse transporte ele vai ser contra, né, o gradiente de concentração. E o transporte ativo secundário, que é quando você usa um cotransportador para conseguir transportar né, uma outra molécula contra o seu gradiente de concentração. Então, geralmente, você vai usar né, uma molécula vai ser transportada a favor do seu gradiente de concentração para conseguir levar junto, né, ou é, em, em ou vai uma para um lado, uma para o outro, mas que você vai usar a energia da que está indo a favor do seu gradiente de concentração, né? Antiporte. Se importe ou antiporte, mas a ideia é essa. Sobre o equilíbrio de Gibbs-Donnan, tá? O que que é o equilíbrio de Gibbs-Donnan? Ele vai ser um equilíbrio entre os íons que podem atravessar a membrana e os que não podem, de modo a resultar num equilíbrio de cargas entre duas soluções. A grande questão é, você vai ter um equilíbrio de cargas, mas você não vai ter um equilíbrio de concentrações. Então, por exemplo, a gente tem aqui um primeiro momento, onde você tem aqui uma proteína, né, com carga negativa, que ela não consegue atravessar a membrana. E você tem, né, dois íons, o sódio e o cloro, que eles conseguem atravessar a membrana. Nesse, né, momento 1 aqui, a gente tem uma neutralidade de cargas, né? Então, porque você tem a mesma quantidade aqui, então nesse caso aqui a carga, você tem uma neutralidade dos dois lados. No entanto, você tem aqui um íon cloro, que é capaz de atravessar a membrana e tem um gradiente de concentração. Então, esse íon, ele vai atravessar a favor do seu gradiente de concentração. E daí você vai para a situação 2, onde esse íon, né, ele atravessou e ele criou um desequilíbrio de cargas. Porque nesse momento você tem aqui, de um lado, você tem, né, um lado que está mais positivo e um lado aqui que está mais negativo. Para tentar, né, o sistema ele tenta sempre buscar o equilíbrio, né, de cargas. Então, o que que vai acontecer? Vai passar um pouco aqui vai passar uma parte aqui do sódio, vai passar para lá, né, aqui no caso, vai passar para cá, de modo a tentar voltar à neutralidade de cargas. Então, a gente tem aqui né, no último quadro, você tem a neutralidade de cargas novamente, só que você tem um desequilíbrio nas concentrações. E essa seria a ideia do equilíbrio de Gibbs-Donnan. Um dos enunciados do equilíbrio de Gibbs-Donnan é, né, a gente tem proteína aqui, então essa proteína ela não vai conseguir passar pela membrana, então ela vai ter uma maior quantidade, né, de cargas de íons no lado que ela está, né? Ela vai o desequilíbrio de concentração vai pender aqui para o lado da proteína. Então, nesse sistema anterior, se a gente for pensar na equação de Gibbs, né, a gente tem que saber que a energia livre de Gibbs tem que ser igual a zero. Então, você vai ter uma soma da parte química com a parte elétrica, né, e isso tem que dar zero. Como a gente está falando em dois íons de cargas opostas, então essa parte, né, ela vai se anular, e você vai somar, né, a questão aqui das concentrações dos íons penetrantes, né, dos íons que
que conseguem passar pela membrana. E a partir disso você vai chegar nessa razão, que é a razão de Dono, que é que a concentração, né, de um íon externa sobre a interna, que é do positivo, ela vai ter que ser igual à concentração do cloreto aqui interna sobre a externa. E essa é a razão de Dono. Vou lembrar rapidamente sobre as práticas, porque às vezes caem algumas questões sobre isso. A primeira prática, que foi para simular a diálise, né? Então, vocês lá pegaram um saco de diálise, que era papel celofane, colocaram amido e cloreto de sódio e deixaram lá né, por alguns minutos ali numa solução de água destilada. No final, então, né, usaram o Lugol e o HNO3 e por lembrar que a gente usou o que o Lugol faz, né? O Lugol ele iria indicar a presença do amido e o HNO3, através dessa reação aqui, indicaria a presença do cloreto de sódio. Então, depois, né, de passado o tempo, foi retirada aqui a solução externa, né, a solução de diálise, e daí foram feitos os testes, o que foi verificado que não tinha amido, né, o amido não passou pela membrana, mas o cloreto de sódio passou, né, porque daí teve o precipitado lá do cloreto de prata. E e era isso, né? Que a gente tinha que determinar que os íons conseguiram passar, mas a molécula maior não conseguiu passar. Na prática 2, que foi sobre equilíbrio de Gibbs-Donnan, então na primeira etapa do experimento, o Becker com água destilada, indicador de pH, então foi adicionado HCl, e foi verificado que rapidamente, né, o indicador indicou, né, que o valor do pH estava abaixo de 4,6. No Becker 2, que era um Becker com gelatina indicador de pH, foi colocado HCl e precisou de muito mais HCl para você ter a mudança no indicador de pH, né? Por quê? Porque a gelatina, né, o colágeno é uma proteína com carga negativa, então demorou mais para que essa carga mudasse, né, e baixasse de 4,6. Na etapa 2 do experimento, foi colocado um saco de diálise com a solução do Becker 2 dentro do Becker 1. Né? E no tempo zero, o que deveria ser observado? Que no tempo zero, o pH dentro e fora seria o mesmo, porque tinha sido usado o indicador de pH, então a concentração de íons H+ dentro e fora era o mesmo. Depois de 30 minutos, foi verificado que o pH dentro, né, da solução era maior que o pH fora, porque os íons, né, os íons H+, eles passaram, né, pelo celofane, pela membrana. Então, você ficou com uma concentração de íons H+ na solução fora maior que na solução dentro. Então, a solução de fora, ela acabou ficando negativa ela ficou negativa com a reação com o bioreto, porque o bioreto ele iria indicar a presença de proteínas e a proteína não passou, né? O colágeno não passou, só passou o íon. Então, por isso que a reação foi negativa. Bom, era isso. Sei que eu falei rápido. Eu não sei se ficou muito bom, mas espero que pelo menos dê para vocês lembrarem alguma coisa antes da prova e boa prova para vocês.